Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado. Então você acaba tendo bem e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz, Chicão? O jogo acabou empatado em 0-0. Quando surgiu o Alviverde, eu surjo aqui para falar de Palmeiras e Flamengo, trazer para você aqui um vídeo do que a imprensa falou. Você viu aí um trechinho, vai ver mais agora, claro, né? Já postei, tô postando tudo aí, né? Então vamos ver lá o que o pessoal falou da imprensa, tá? Mas aproveita para conferir a tua inscrição aqui no canal do Verdão. Confere aí, tá certo? Tá inscrito ou não? Então dê o seu like também. Aproveitando embora, não vai esquecer de dar aquele positivo para cima. Agora sim, vamos ver o que disseram aí depois do jogo na imprensa da ESPN. O pessoal comentou esse jogo, bora ver o que eles falaram. E agora, claro, a gente repercute tudo sobre o empate no Allianz Parque, 0-0, mais uma vez, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo ficaram no empate, jogando em São Paulo. E vamos acompanhar, então, os melhores momentos aqui com Pedro Ivo Almeida, também, claro, com a Natália Ferrão. Aí, o primeiro chute do Luiz Araújo, Natália, finalizando, e o Everton ali no centro do gol defendendo. Boa noite, Natália. Boa noite, Vicari, rapazes, fã de esporte. Um jogo ruim que nós acompanhamos, porque às vezes Murilo aí. Talvez as grandes oportunidades, né? O segundo tempo melhora um pouquinho, mas essa foi a melhor oportunidade do Palmeiras na primeira etapa, com muita dificuldade de criação, Veiga muito apagado. O jogo não foi dos melhores, não, Victor. Mais um lance do Palmeiras agora pelo lado direito. O Mike faz a jogada e o Flaco Lopes acaba cabeceando por cima do gol. Agora tem o Hendrick, então, roubando a bola e finalizando, mas ela vai fraca para fora, Pedro Ivo. Finalização para fora. Boa noite para você, Bruno, Natália, fã do esporte com a gente. Finalização para fora, roubada de bola, jogada individual. Muito do que a gente viu. Não foi exatamente um jogo de construção. Quando a Ferrão fala do jogo ruim, acho que tem muito disso, né? Era uma expectativa, uma semana inteira, pensando o que a gente sentaria agora aqui para comentar o que a gente viu, né, Bruno? Talvez a gente comente muito do que a gente não viu. Não viu. Acho que vai se falar muito de desempenho, de encaixe defensivo, de atuação de linha de defesa do Flamengo, de como o Palmeiras conseguiu travar o Flamengo também em muitos momentos. E vai se falar pouco dos que os times poderiam criar e não criaram, né? A verdade foi essa. Acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais, porque quando a gente senta para ver um Flamengo e um Palmeiras, a gente quer ver mais do que exatamente times ali com aquele receio de sair com a derrota. Tem muito de garantir um ponto e, se der, buscar 3. Acho que essa foi a tônica. Então acabou que deixa um pouquinho a desejar, porque pelo que esses times podem fazer, pelo que a gente já viu esses times fazendo. A gente fala em Arrascaeta chutando agora, ainda finalizando a outra bola que a gente viu. Bruno Henrique, De La Cruz, sabe? Você tem o Rony entrando pelo outro lado, Flaco tinha um bom início de temporada, então a gente espera ver muito mais. Mas tem coisa interessante a falar de encaixe, de sistema, de como se tirou o adversário do jogo também. Aí o Aníbal, não é, lançando também a bola, ela sobra ali pro Hendrick, a gente vai ver a finalização para fora. No segundo tempo, algumas mudanças ofensivas. O Gerson, o De La Cruz e o Pedro entram no time do Flamengo, aí tem o De La Cruz batendo por cima. Do lado do Palmeiras, o Estevão entra, o Rony entra, também o Lázaro. Um segundo tempo que foi mais movimentado. Aí a bola levantada na área. Palmeiras chega a balançar a rede, mas estava impedido, Natália? Estava impedido, né? A projeção ali do corpo, acho que não tem nem muito o que questionar. O jogo passa muito por essas bolas paradas no Palmeiras, tentativa de escanteio, e só. Muito pouco, né? Aquela foi a última grande chance, então, do jogo, né? Com o Aníbal marcando, mas... Os destaques, Aníbal e Eric Pulgar. Acho que são os destaques, o Bruno Henrique, obviamente, mas pensando no que o Pedro Ivo trouxe pra gente, dessa questão de... A gente tem que analisar também por que os times não conseguiram jogar. A gente tem que falar desses dois jogadores que no meio de campo tomaram conta. Porque se a gente tá falando de um 0-0 e a Natália destacando 2 volantes como os melhores do jogo, o placar talvez reflita, então, o que esses 2 meio-campistas fizeram, Mauro Naves. Boa noite. Boa noite a todos, ao fã de esportes que está conosco. Eu acho que assim, o Bruno Henrique até deve ter ganho a eleição o melhor do jogo, né? Foi bem, fez um bom jogo, sim. Fez um bom jogo. Acho que os 2 zagueiros do Flamengo também. Porque pouca gente tentou jogar. Pouca gente tentou jogar. O Bruno tentou jogar desde o início, então isso já o difere dos demais. Talvez o Henrique, mas acho que o Henrique muito com bola e pegando, e marcando, e chegando, porque exatamente sem bola... Não é só tentar, né, Pedro? É conseguir jogar, né? O Arrascaeta talvez quisesse e não conseguiu. Agora, para a expectativa toda que a gente criou, ver o número de finalizações é desanimador para um jogo como esse, né? Um clássico, talvez o jogo da rodada. Claro, tivemos outros, Bavi, etc. Mas desse jogo aí se esperava muito. E tivemos 4 finalizações. 3 no gol. Uma só do Palmeiras, deve ser o recorde na era Abel, de conseguir chutar só a bola
uma bola Foi só. aquela cabeçada do Flaco no começo do segundo tempo ali, que o Rossi defende sem muitos problemas, Sem né? muitos problemas, sem nada. Porque a outra do Murilo que foi perigosa foi pra fora, Não, chute tudo do Gabriel pra fora. Menino pra fora. Não, tudo pra fora. Hendrick pra Agora, fora, do Flamengo só teve uma também no primeiro Luiz tempo Araújo. e Luiz duas Araújo. no segundo. É. Então, assim, é muito pouco, só 4 para a qualidade desses dois times. Agora, vem muito da dificuldade também de conseguir jogar. Não sei se é para lembrar a frase do Luxemburgo, mas me pareceu um pouco. Eu acho que tem uma questão também de por que a gente não teve esse jogo tão brilhante quanto a gente poderia esperar dos dois principais times, clubes do Brasil hoje. Por quê, A Pedro? ideia do Abel era não deixar o Flamengo jogar no primeiro tempo. E a escalação do Tite tirava o que o Flamengo tinha de melhor para jogar. Porque você fica sem Pedro no primeiro tempo com o Carlinhos, complica. Você não tem o De La Cruz para dar um dinamismo, facilita para o Palmeiras marcar, porque é só... Como é que foi a tônica do primeiro tempo? Bola do Flamengo, Arrascaeta, falta no Arrascaeta. Bola do Flamengo, Bruno Henrique, falta no Bruno Henrique. Então, Sim. o Palmeiras picotava esse jogo, e se é estratégia ou não, o Abel pode falar, eu não acho que seja proibido, mas é uma estratégia dele de picotar o jogo, tirar a velocidade, tirar o jogo do Flamengo. Então, o pouco que o Flamengo tinha, que era Bruno e Arrascaeta, o Palmeiras chegando muito, travando muito. E quando você tem um Carlinhos... Mas no do outro primeiro lado tempo, tinha isso também? Quando o Hendrick pegava a bola, o Flamengo picotava ou não? eu acho que tinha muito mais do outro lado. Do lado do palmeirense. E uma coisa também que explica que não é só falta, pra gente não ficar só no debate de falta, que eu acho que vai ser muito falado. Foram 37 faltas no jogo, 14 faltas cometidas pelo Palmeiras só no primeiro tempo, mas eu acho que tem uma situação também de ordem tática. O Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado, então E o você Palmeiras acaba tendo pressionou? bem e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz? Chicão, bola para frente, bico para frente, bola longa. O Carlinhos não é o Pedro, não é o cara que vai prender essa bola, esperar alguém passar, não é o cara que quando a bola está um pouco mais travada, só tem o Arrascaeta no meio, ele não vai sair para dar jogo no meio de campo. Por 2 ou 3 vezes, a gente foi aquela sensação, a gente até comentava, né? O jogo está melhor para o Flamengo no segundo Sim, tempo. sim, Por sim. 2 ou 3 vezes, assim que o Pedro entra, ele já arrasta o Murilo lá no meio de campo. Então ele arrasta o Murilo, abre um clarão. Por ali entra o Arrascaeta, depois entra o Gerson, depois entra o De La Cruz. Então, essa característica do Pedro também, sem bola, ou de ir buscar essa bola no meio de campo e dar a opção de jogo, muda a dinâmica do segundo tempo. Não tinha isso no primeiro tempo. Então, você ter o Carlinhos te gera menos jogo, você não ter o De La Cruz, a tua dinâmica de meio de campo fica comprometida, só o Arrascaeta muito bem marcado pelo Palmeiras. E quando o Palmeiras trava a saída de bola, e não é só o Palmeiras, quando qualquer time vem travando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem problema para sair jogando, Bruno. Hoje, esticando a bola, não tinha o Pedro lá na frente. Então, explica o primeiro tempo tão travado, uma melhora no segundo tempo, mas longe de ser aquele Flamengo que a gente acha que pode jogar ainda. Mas de um jogo muito mais vertical no Vamos ver os números, Natália, só para vocês comentarem. Então, são os números da partida. E aí, claro, eu quero entender da Natália e do Mauro por que, então, um jogo sem nenhum gol, né? Olha, a posse de bola ficou bem dividida, mas a vantagem rubro-negra. Finalizações, o Palmeiras com mais. As certas, aquele número que o Mauro Naves trouxe pra gente. Só uma do Palmeiras, aquela do Flaco. Também sem perigo algum, né, Mauro? Sim, sim. E 3 do Flamengo, sendo uma no primeiro tempo e 2 no segundo, quando o Flamengo dá aquela impressão de melhorar. E melhora mesmo, né? Você trocar Carlinhos por Pedro, você já sente uma melhora. E no final ainda tendo o De La Cruz, mas aí, ó. Grande chance, 1-0, cruzamentos 3-0. Mais, né? E os duelos vencidos, aí o Flamengo venceu mais duelos. Então, por que esse 0-0? Natália e Mauro? É a escolha dos técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. A que vocês atribuem, então, esse jogo que decepcionou vocês? Não dá para colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League. Difícil, foi para os pênaltis. Só foi alterar o Unai Emery aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá para reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só para colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente for... A gente tá no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né, das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário,
A gente então vai esquecer qualquer tipo de Mas coisa. o calendário, eu acho que melhor. influencia na escolha dos treinadores. No Tite, no caso do Pedro, eu acho que, obviamente, o Tite vai falar isso. Também. De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não estava ruim em campo. Poderia, tecnicamente, render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia, tecnicamente, render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta, que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável no Tava primeiro tudo tempo. tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem uma Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé da Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo para o Bruno Henrique. Sim. O Palmeiras tirou o campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando, um tempo só acaba dando dele, chute fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço para o Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea alguma coisa. Me parecia um jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo, então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha para o segundo tempo, ou o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha para o segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha o fôlego do primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dado lado o gol do Moreno, poderia uma bola aqui, ali, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, vai ter que ouvir o Tite, eu não acho que tem problema. Se o calendário está pedindo isso, eu acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter talvez os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? Ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas aí é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou a corda nos outros jogos. Estreia de Brasileiro, que era muito importante. Segundo jogo contra o Nova Iguaçu, porque era para levantar a taça. Jogo contra o São Paulo, porque era muito importante. Ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O próprio número de jogos do Campeonato Carioca em que ele utilizou o time principal. Talvez não precisasse tanto. O Carlinhos não está jogos mais normais que não fossem clássicos, né? Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe, que ele não mexeu, é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, né? A taça. Sim, tudo bem, mas ali não precisaria. Era uma questão institucional, que a gente até falava durante a semana. O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa de 3-0 na ida, 1-0 derrota na volta. Então, aquilo ali foi um projeto do clube. Não, agora acho que ali justificava. Hoje 0-0, jogo xoxo, um jogo esquisito, um jogo que poderia ser muito melhor, um jogo aí com pouquíssimas chances, poucos passes trocados pelas duas equipes, nem 400 para cada lado, não teve. Menos de 80% de precisão de passe, uma coisa horrorosa. O Palmeiras deu um chute no gol o jogo inteiro. Como é que pode um negócio desse? O Abel mesmo fala que tem que ter pelo menos 15 finalizações, 15 desarmes. E não teve isso, meu. Não teve isso. Como é que pode? Coloca a sua opinião aí. Deixa o seu like. Confira a tua inscrição. Vai que tu foi desinscrito e não tá sabendo, hein? Confira aí. Avante palestra.